Quem será responsável pelos custos de eventuais modificações realizadas em um imóvel alugado? Meu nome é Joana Guedes, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário e hoje eu vou responder essa dúvida que é bastante comum. Quando a gente fala de modificações em um imóvel, a gente está falando no que na lei chamamos de benfeitorias. E é quando a gente sabe o nome dessas benfeitorias que a gente sabe quem vai ser responsável pelos custos de modificações que sejam realizadas no imóvel alugado, como eu mencionei. Na lei, a gente tem algumas denominações. As benfeitorias elas são divididas em necessárias, úteis e voluptuárias. Parece um pouco difícil de identificar, mas na verdade não é. Se estivermos tratando de modificações que digam em relação à conservação e manutenção do imóvel, nós estaremos tratando de benfeitorias necessárias, porque elas são urgentes, né? Elas precisam ser realizadas prontamente, sob pena de trazer prejuízo para o imóvel. Se a gente estiver falando de uma modificação útil, né, ela vai trazer melhoria para aquele imóvel, mas ela não é tão urgente assim, a gente vai estar falando de uma benfeitoria útil. E se a gente estiver falando de uma modificação que é apenas para embelezamento desse imóvel, né, ou para mero deleite, como a gente fala, por exemplo, uma instalação de uma piscina, a gente vai estar falando da benfeitoria voluptuária. Então, a partir dessas denominações é que a gente vai saber quem que é responsável por esses custos. Vamos lá. A benfeitoria necessária, ela vai ser pela lei, pelo que dispõe a lei, será sempre indenizada pelo locador ao locatário, mesmo sem autorização do locador. Então, aconteceu algo que é necessário fazer lá no imóvel para manutenção e conservação, o locatário pode fazer e ele será indenizado. Já se a gente estiver falando de uma questão que vai trazer utilidade, mas não é tão urgente assim, ele pode fazer, ele será indenizado, mas ele precisa de autorização do locador, ou senão ele não será indenizado. Já se a gente estiver falando daquelas benfeitorias que são para mero deleite, embelezamento, ele não será indenizado. Então, no final da locação, ele pode retirar essa benfeitoria, mas ele não vai poder ser indenizado, pelo menos pelo que determina a lei. Porém, a gente precisa ver o que as partes estipularam no contrato de locação. Se no contrato tiver alguma disposição diferente, ela é válida. Então, se as partes quiserem atribuir que qualquer benfeitoria será indenizável, que precisa ou não de autorização do locador, que, por exemplo, nenhuma também será indenizável, né? Ou mesmo que eles abrem mão até do direito de retenção, tudo isso é possível pelo que prevê a súmula 335 do STJ. Então, como vocês podem perceber, a gente tem bastante liberdade de modificar essas cláusulas e isso pode ser feito para um melhor atendimento das partes conforme elas estipularem. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te auxiliar.